Olá, estamos aqui mais uma vez no quarto episódio do Pontual Podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, porque toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos no ar. Estou aqui hoje com 3 convidados mega especiais e eu vou apresentar eles agora para vocês. João Badiali. Tudo bem, gente? João Badiali, Juan Pereira. Tudo bom? E a Mariana Abrão. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vou aqui dar um momento aqui para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do negócio de vocês, tá bom? João, fala pra gente aí. Mas primeiro? Ai, olha, Pode ser, cavalheirismo na mesa. Por que não? É verdade, muito obrigada, Que isso, João. que É um isso. prazer estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Abrão. Eu tenho uma agência de turismo, né, que se chama Magamilhas, e é uma agência de turismo que eu ofereço também o turismo tradicional, assim como a minha amiga Bruna, mas o meu diferencial é a assessoria de milhas aéreas. Então, assim, com o meu conhecimento de milhas, para eu gostar muito de viajar, eu consigo prestar esse serviço para o cliente em que eu emito a passagem do cliente com as milhas dele. Eu indico o melhor programa de milhagens para que ele possa acumular as milhas, o melhor cartão de crédito de acordo com o perfil de gastos dele. Não. E, assim, a pessoa que não gosta de viajar e que tem milhas também pode me vender. E até um terceiro ponto é aquela pessoa de que, olha, não tenho milhas, mas só que eu quero viajar. Então eu consigo uma emissão, assim, aproximadamente com 10% a menos do valor facial da companhia aérea. Nossa, incrível, né? Incrível Então, mesmo. exatamente. Muita gente não sabe, né, dos poderes das milhas. E, assim, se eu posso dar uma sugestão aqui de bate-pronto para todo mundo que está nos ouvindo não troque por produtos. Não compre a panela de Eu conheço pressão. muita gente que acaba Não. fazendo isso. Muita Não gente. faça isso, não faça isso. O banco oferece, né? O banco Isso. eu já fiquei tentado por isso. Então Não me liga, João. Não faça isso. Pode ser. Não, porque assim, até meio que resumindo, as milhas aéreas, elas têm precificação assim como em bolsa de valores, né? E assim, essa precificação a gente consegue, o melhor desempenho é voando, é emitindo passagens. Agora, quando você vê essa precificação no produto, você acaba, de certa forma, recebendo menos e pagando mais para o produto. Olha só. E alguém vai ficar com esse dinheiro, né? Alguém fica com esse dinheiro, né? As companhias. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Pois é. Mas com a Magamilhas isso não acontece. Não. Você nunca vai sair perdendo, porque a Magamilhas é literalmente uma consultoria. Isso, né? E sensacional. exatamente. Você Você nunca dá vai uma sair aula, perdendo. né? Uma aula de milhas, né? Do que fazer. Muito Isso, bom. exatamente. Muito bom. João Badiali. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, meu nome é João Badiali e eu trabalho com comunicação e idiomas em específico. E eu sou o fundador e o head de educação da BAU Idiomas, onde a gente personaliza cursos. Então chega daquela história de você ser obrigado a se adaptar com a escola, ou com um curso, ou com uma linha de conteúdo. Não. Imagina o contrário. Imagina que você pudesse ter um mundo perfeito em que não só o conteúdo, mas também a modalidade, horário, dia, tudo pudesse se adaptar a você e a sua vida. Basicamente é isso que a gente faz na BAU Idiomas. E a gente costuma dizer muito, inclusive é o nosso mote, que a gente transforma as vidas realizando sonhos. Então essa é a pegada e poder dar uma proposta muito personalizada. Então você quer viajar daqui a 15 dias? A gente tem um curso para você. Você quer fazer um curso geral? A gente também tem. Business, conversação. A gente consegue oferecer trilhas diferentes de aprendizado para que o aluno possa não ficar naquele inglês de sempre, que vai durar 5, 7 anos. A gente tem o caminho do General English, mas também tem outros, então basicamente é isso que a gente faz. Em breve, Bruna Pontual estará falando inglês aqui pra vocês, gente. Olha só, Pontualcast, já imaginou? Em breve. Sim. Juan, conta um pouquinho aí sobre o teu Meu trabalho. nome é Juan Sebastião. Eu tenho uma empresa de assessoria de visto consular e passaporte, né? A JS Despachante e Assessoria. O que a gente faz? A gente faz todo o preenchimento do formulário, aquele formulário chato, né? Não só o americano que é chato, existe visto para diversos países, Estados Unidos, Canadá, México, que é um novo visto, China, Austrália, Nova Zelândia, todos têm formulários. E não é perguntinha beabá, não, é vida inteira da pessoa. Então, assim, preenchimento de todo o formulário corretamente, que isso faz muita diferença, tá? Preencher o formulário errado tende a ter a negação,
entendeu? Porque a pessoa do outro lado que vai pegar o formulário, ela não vai querer saber se foi um erro ou não. Tive alunos assim já. Preencheu errado, já era. A gente faz toda a emissão de pagamento das taxas consulares corretas, porque também existe muito golpe. As pessoas procuram fazer visto sozinhas, entram nos sites, tá lá, $50 para emitir um visto Indy. Vai lá, paga, nunca recebe nada e já era. Já foi. E numa dessa perde a viagem. E perde a viagem, que normalmente as pessoas veem isso 48 horas antes da viagem, no aeroporto. Exatamente. Não sabia que, Nossa, eu não sabia. Não sabia que tinha visto. Tem que pagar uma taxa. Chega lá, Que dor de paga. cabeça. Já recebi ligação de pessoas no aeroporto que, assim, ó, o meu embarque daqui a 2 horas preciso emitir um visto da Índia. Você não dá. Não tem como. Mas eu paguei e não recebi. Falei assim, provavelmente você pagou errado. Então tem todo esse cuidado de fazer o pagamento certo, né, emitir a taxa corretamente. E para alguns vistos que precisam de entrevista, a gente faz todo o preparo de documentação, para saber qual é a documentação correta. O que precisa falar nas entrevistas. Para a pessoa ir preparada. Para a pessoa ir né? preparada e não cometer nenhuma gafe ou não ir despreparada. Porque assim, no site, por exemplo, do visto americano, se você chegar no site lá, vai estar lá, documentos obrigatórios, passaporte. Só. A pessoa chega lá, vai ter entrevista, o entrevistador pode pedir Volta pra qualquer trás. coisa. Ah, você trouxe isso? Não. Então vai, volta outro dia. Visto negado. Então assim, a gente faz todo esse preparo com cada cliente, tá? Porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas particularidades assim de documentação, que a gente pode ir até conversando sobre isso, posso até te falar alguns casos, mas esse todo preparo para no final a gente ter pelo menos um 98% de chance da pessoa ter o visto aprovado. Tá? Porque tem alguns casos, né, como o visto americano, o visto Canadá, a pessoa que está lá do outro lado é quem decide. Ela que dá a canetada e aí não tem o que fazer. Já vi pessoas de classe AA+, sendo negadas, e pessoas de classe D sendo aprovadas. Motivo? Não sabemos dizer. A pessoa que está lá do outro lado que decide. Muitas vezes pode ser coisa até política. Né? Mudou a política interna ali do dia para a noite e pronto. A pessoa pode cair. Então é esse Nada trabalho. como fazer com quem entende, né? E você Isso. não correr riscos, Isso, né? isso que eu sempre Exatamente. peço, assim, muitas vezes até para os agentes de viagens, né? Ver o roteiro, ver onde vai ter visto, prepara a documentação, não deixa para a última hora. Porque assim, um profissional que é especialista nisso vai te ajudar, vai te Sim, com encaminhar, certeza. vai te colocar no lugar certo. Você não vai ter dor de cabeça. E a viagem dessa pessoa vai tranquila. Que é o que acontece muito, alguns agentes de viagens, né? Eu já tenho 15 anos aí no turismo, né? E alguns agentes de viagens falam, né? Ah, mas não é responsabilidade do agente visto. Só que, ponto e vírgula, não é nossa responsabilidade emitir o visto. Exato. Mas é nossa responsabilidade informar a você Exatamente. qual a documentação que você precisa para aquela viagem. Exatamente. Né? E aí acontece muito isso mesmo. O que eu mais assim, já escutei na minha vida, trabalho desde o dia de 2016, né? Que é isso, não é nossa responsabilidade. Falam muito. Procura. Não. Aí joga assim na mão do... De verdade, já perdeu o cliente, né? Começa por aí. Joga assim, a pessoa fica perdida. É. Eu não sei o que fazer, o que tenho que Porque levar. já comprou a viagem, então Já tá tem que tudo se pago, virar. que é um dos primeiros erros que acontece. Sim. Antes de vir a viagem, já comprar parque, já comprar hotel, Nossa, já comprar avião. A pessoa não sabe nem se vai ter o visto A aprovado. primeira coisa é ver o passaporte. Tô primeira imaginando o prejuízo nessa sessão. Mas assim, né, a gente consegue fazer uns milagres e salvar a vida de muitas pessoas que, assim, se não procurassem assessoria, ia botar tudo a perder. E, assim, sonho, às vezes, da filha de 15 anos que ia ter a primeira vez na Disney, que poderia ser por água abaixo. É bem complicado, É bem pensar, complicado. né? Você É. pensar. Mariana, vou então começar com você. Eu mudei aqui minha dinâmica, né? Vamos começar com Mariana. Obrigada. Mariana, você tem 17 anos de experiência em atendimento e comércio exterior. Não é verdade? Isso mesmo. Isso. E aí, em março do ano passado, você ingressou para o turismo. Isso mesmo, Bruna. Certo? É isso Conta um mesmo. pouco como foi essa sua mudança de carreira, o que te levou a isso? Tá ótimo. Assim, gente, eu gosto muito da cultura japonesa e eles têm uma filosofia, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre até uma expressão, uma palavra que eles Ikigai. utilizam, Ikigai. Isso mesmo. Eu encontrei o Fantástico. meu Ikigai, João. É isso Fantástico. mesmo.
Vou trazer um pouquinho do Ikigai para vocês, para quem está nos assistindo, que é o seguinte: existem 4 esferas da nossa vida produtiva que façam com que a nossa vida ela tenha sentido. São essas: aquilo que nós amamos fazer, aquilo que nós somos pagos para fazer, aquilo que nós fazemos bem, nós somos bom, e aquilo que a sociedade necessita. Entendeu? Então, no comércio exterior, eu supria muito bem a questão do que eu era boa e eu era paga. Só que esses únicos 2 pontos, assim, na questão da minha profissão. Agora, não era aquilo que eu amava e eu sei que fazendo com o que eu amo, eu posso entregar muito mais e auxiliar muito mais a sociedade que está na minha volta. Então, assim, isso é um amadurecimento, né? Eu completei 40 anos agora, alguns anos de terapia. A gente para pensar também, mãe, né? Eu tenho do meu filho de 3 anos e meio. Teve uma pandemia aí. Sim. Então, no final das contas, a gente acaba colocando na balança o que vale a pena. O que é importante? Porque às vezes também você pode ter, né, um reconhecimento financeiro, mas todos os outros aspectos não estão de acordo e não te supre como ser humano completo. E aí, no turismo, hoje, com a minha empresa, como empresária, eu posso te garantir que eu atingi o meu Ikigai. Mas, gente, eu tô assim, até arrepiada. Nem traz a palavra pra gente depois. Eu tô arrepiada. Não, e isso nos leva ao tema do podcast de hoje, né? O tema do podcast de hoje é escolhas e propósito. Exato. Né? Então, você fez a sua escolha. Exatamente. Né? Para poder atingir o teu propósito hoje, de vida, isso, né? Hoje eu tenho uma vida com propósito. É isso mesmo. Até uma tradução livre, meio que de Ikigai, né? A simbologia japonesa, ela é o propósito. Mas assim, tem muito mais, né? É um peso muito maior. É uma filosofia feita até ali na região de Okinawa, que, assim, as pessoas estudam aquela região porque ali tem pessoas muito longevas. Até não é costumeiro no Japão como um todo, mas ali existem pessoas que têm mais de 100, 120 anos. E aí até as pessoas pesquisam, nossa, mas o que essas pessoas fazem para elas viverem tão bem assim? E não é só a idade, né? A qualidade de vida, como vive. Então eu recomendo aí todos vocês a encontrarem o Ikigai. Vamos praticar, precisamos. E quando que você vai conhecer essa cidade? Preciso, né? Precisa. Aí vamos fazer excursão, vamos todos nós, porque agora eu tô doida pra ir. E agora também. não precisa mais de Não visto. precisa mais de visto? Olha, que maravilha. E ela já tem as milhas. Isso é uma boa informação. Não Muito precisa mais obrigada. de visto. Pode ir pro Japão, comprar passagem já era. Que ótimo. Sensacional. Mano. Agora vamos aqui com o João Badiali. Mano. João, você é de Santos, certo? Nasci em São Paulo, mas moro em Santos, já é. Você é de Santos, você falou que você é Sou santista. santista de acabou. opção. Exatamente. Você é CEO da Baldiomas, Gostei, não é isso? gostei disso. Junto com Não, eu a sou- tua eu empresa. sozinho. Vai você sozinho. Sozinho. Tá. Você atua nessa área há mais de 15 anos, Exatamente. certo? Não entrega muito, não enfatiza muito o número, não que dói. Registrado, mas é. Conta pra mim, pra todos nós que estamos aqui, o que fez você seguir nessa profissão? Eu sei que você é formado, mas o que fez você falar, não, eu vou abrir uma escola de idiomas, eu vou seguir com isso, eu quero lecionar, o que te fez seguir nisso? Bom, basicamente Ikigai, acabou a conversa. Ok, muito obrigada. Acabou o podcast. Não, na realidade não. Na realidade, assim, eu sempre tive a habilidade de idiomas mais elevada. Eu sempre gostei de brincar com essa coisa de idiomas. Até que eu falo mais alguns, não é só o inglês. Mas quando eu vim para a Baixada, em específico, eu me deparei com um desnível muito grande entre o pessoal de São Paulo, isso na época 2008, 2010, com o pessoal da Baixada. E aí eu comecei, junto com os meus amigos, a atiçar essa curiosidade e comecei a atuar brincando com eles, indo na casa deles, dando aula para eles, mas ainda de brincadeira. Meu sonho sempre foi atuar com jornalismo, sempre com esporte, nunca foi ser professor. E aí eu busquei essa possibilidade justamente para ir fazer a faculdade de jornalismo, que na época teve o diploma revogado. E aí eu perdi esse sonho naquele momento, fui então para tradução e interpretação, e aí lá tive uma possibilidade, só que acabei caindo em letras nesse meio do caminho.
E aí o meu pai, justamente conversando comigo, fala, bom, já que você está entre esses dois, por que você não vai para letras e assim consegue eliminar uma série de matérias e consegue aproveitar os conteúdos? Mal eu sabia que em questão de 6 meses eu seria puxado de um lugar para o outro. Na época eu trabalhava, por exemplo, no Itaú CBD, e acabei caindo justamente para a área de ensino de idiomas. E a partir daí eu não consegui mais sair dessa área. Porque eu acabei me apaixonando muito pelo que seria meu Ikigai, que eu não tinha percebido até então. Eu sempre gostei muito de poder promover a mudança e poder trazer a melhor versão das pessoas. E eu percebi que eu conseguia fazer isso por meio da aula, que um dos veículos acaba sendo o idioma, o outro é a comunicação em geral. Fazendo isso, então, eu comecei a atuar em escolas técnicas, faculdades técnicas, escola regular, escola de idiomas, mas foi na área de idiomas especificamente que eu acabei despontando. E aí, com isso, eu rapidamente cheguei à coordenação e comecei a gerenciar toda a parte educacional de uma das maiores escolas aqui da Baixada, ficando por mais ou menos 10 anos lá. Consegui, inclusive, implementar o processo de Cambridge, avaliações e certificações internacionais, no espanhol, Universidade de Salamanca, Miguel de Cervantes, cuidava do TOEFL, fazia toda essa parte. Acontece que eu sempre tive um problema. Eu sempre tive muito aluno que se apaixonava pelo teste de nível, se apaixonava pela parte comercial, pela parte educacional, só que caía numa sala de aula com alunos que eram adolescentes ou crianças que não tinham nada a ver com o perfil desse aluno. E aí eles ficavam um pouco tempo e saíam. Certo? Eu tive esse problema. É comum isso. Comecei inglês, fui numa escola tradicional aqui de Santos, só que aquele inglês intermediário e tal. Minha classe, na época eu tinha, acho que 18 anos, na minha classe tinha alunos de 12. Acontece. Esse motivo. Eu só podia de sábado, por causa da faculdade. Ferrou. Esse motivo. Acontece muito isso. Só que eu tinha um plano. Todos os alunos que passavam por processo de matrícula passavam comigo. E aí conversavam comigo, a gente sempre brincava e tal. Eu sempre tive esse mal, eu não consegui ser sério. Então, meu sonho era ser policial, claramente. Eu percebo que eu não conseguiria. Mas aí eu começava a conversar com eles e depois eles chegavam para mim e falavam, bom, já que não está funcionando aqui, vamos fazer uma aula particular por fora? Eu falava, bom, não dá para fazer isso. Acontece que quando eu chego em 2019, eu saio disso. E aí eu saio, preciso saber o que fazer, bate aquela louca de 3 dias, tipo, bom, acabou minha vida, não tenho mais meu Ikigai, o que eu faço? E aí meu pai de novo volta e fala, bom, peraí, mas e aquele pessoal que você acabava meio que abrindo mão porque você não tinha o que fazer? E se você tivesse alguma coisa voltada para eles? E aí a coisa se ilumina. Eu comecei a entender que talvez a inversão do processo fosse interessante, que aliás é a premissa da educação. A premissa da educação não é tratar todos iguais ou igualmente, né? É tratar cada um dentro das suas desigualdades igualmente, o que é um pouco diferente. Então não adianta, e tem até uma charge que é muito famosa, que é aquela avaliação da natureza em que você coloca todos, sapo, peixe, ave, leão, e pede para todo mundo correr 100 metros. Essa é a educação hoje em dia, você coloca todo mundo para fazer coisas que não necessariamente elas vão fazer. E aí surgiu o que seria a semente da BAU. Na época, então, ainda focando muito mais em tradução e interpretação, que é uma coisa que a gente faz até hoje, mas a gente começou a desenhar cursos. E aí a gente percebeu que, bom, desenhamos um curso, funcionou, muita gente querendo. Mas tem gente que não quer essa vertente. Você desenhar outro tipo de curso. Então, não o General English, para business. Começamos a desenhar, começou a funcionar. Bom, e se fosse para conversação, preparação para exame de proficiência? E aí hoje a gente tem 7 cursos diferentes. A gente chega até a treinar equipes comerciais para fazer atendimento de turismo receptivo, chega a fazer atendimento a cliente, a gente faz vários tipos de atendimento e o melhor, a gente literalmente personaliza. Não é porque é inglês que é igual para todo mundo. O teu inglês, às vezes, vai ter uma necessidade que o outro não vai ter, ou o da Maria não vai ter. Então, assim, a gente consegue brincar um pouco com isso e consegue transformar, por meio de algumas ferramentas, essa jornada numa coisa mais prazerosa, mais divertida e muito mais leve. Então, assim que a gente descobriu isso, a gente percebeu que a gente conseguia mudar vidas. E aí o nosso Ikigai ficou completo. Então agora a gente segue esse caminho. Muito bom. Você falou sobre a questão da cultura aqui de Santos, sim, né? Realmente, a questão da educação, essa parte, a aula de inglês é sempre jogada para escanteio. Isso eu sempre vi, sempre vi. E agora meus filhos também estudando, é a mesma, porque meus filhos estudam no município, né? É a mesma coisa, eles não dão muita importância, assim, são duas né? coisas que a gente não dá muito. É muito triste, né? E musculação mental, que no caso a gente pode fazer com idiomas ou pode fazer com outras coisas. É muito engraçado. A gente percebe que tem que fazer quando já precisava ter feito e não exatamente. fez. Aí não adianta. Cada vez mais, por exemplo, aparecem estudos, inclusive mais recente aí, diz que o aprendizado de
idiomas e o bilinguismo, inclusive, consegue reduzir demência, até mesmo Alzheimer. Então você começa a ter alguns, que é meio óbvio, porque você está exercitando aquela parte do corpo. Se eu começar a fazer musculação, eu começo a ter mínimas, ou no mínimo, a diminuição de alguns problemas, óbvio. Agora, na parte cerebral ou parte cognitiva, para a gente usar um outro termo, isso nunca foi muito explorado. Então, uma coisa assim faz, que é um extra. Mas nos anos 90 era extra. Nos anos 2000 começou a ser pré-requisito e hoje em dia já é essencial, só que muita gente ainda não percebe. Aqui mesmo na Baixada, são poucos negócios que a gente vai que a pessoa consegue atender em inglês. Sim. E você eu já vi, né, pelas suas redes sociais, né, que você postou lá, que você faz isso na empresa, né? Você chega na empresa e você pode dar ali uma aula para os funcionários, para a equipe. Eu achei bem legal, porque eu acho que tem que saber, pelo menos, atender, né? A nossa região recebe muitos turistas. Sim. A gente tem muitas pessoas não sabem, mas a gente recebe muito turista. Então, Nossa. assim, o atendimento, ele precisa ser, né, primordial ali, senão o turista fica sem saber o que vai fazer, né? Teve um vídeo que a gente gravou, se eu não me engano, foi 2012 ou 2013, em que eu me fantasiava de estrangeiro, que já era uma coisa engraçada, porque a gente sabia você fantasia de estrangeiro. Eu falei, legal, eu uso o quê, né? Colocaram uma camisa havaiana, não pô, né? Legal, um pouco estereotipado, mas beleza. Comecei a andar por Santos falando inglês. Ninguém conseguiu me atender. E era muito engraçado. Ninguém tinha noção do quanto me cobrar. Quer dizer, era uma coisa muito louca. E aí, recentemente, realmente, a gente esteve no Praia Mar fazendo todo o treinamento de atendimento e de vendas de uma das lojas de lá, justamente porque eles atendem muito estrangeiros e precisam disso. Eu achei sensacional, achei bem legal. A gente faz isso, é muito legal. Muito bom. Juan, agora vamos aqui com você. Juan, você tá nessa área desde 2016, né? Mas você sempre trabalhou como CLT. Sim. Certo? Até 2019, CLT. CLT. E aí, quando foi em 2019, você tomou essa decisão de abrir a sua empresa. Na verdade, não tomei a decisão. Tá. A decisão foi tomada por mim. Pra mim. Tomaram. Perfeito. Não tive... Foi um start da vida. Não foi nem escolha. Foi assim, apareceu. Caiu assim na minha mão e falou assim, olha, agora vai ter que ser isso. Por que eu digo isso? Que em 2019 trabalhava de CLT como supervisor numa empresa também de vistos. Né? Eu era gerente de 3 unidades dessa empresa e assim do dia para noite acabou o seu contrato, tchau, CLT, acabou. Não temos mais como te pagar, vamos te pagar tudo direitinho, mas a empresa vai fechar. E é isso, aconteceu. E eu sou jovem, né? Tenho 30 anos hoje, em 2019, tinha 26. Então, no mundo não caiu assim nas minhas costas, né? Morava com meus pais, então assim, estava tranquilo até esse momento. Mas precisava trabalhar, né? Como que eu ia sobreviver? E eu comecei a ver uma procura enorme no meu WhatsApp, dizendo: Juan, você está fazendo visto? Eu falei, eu não trabalho mais com isso. Aí ela assim, mas eu preciso que alguém faça o visto para mim. E ela assim, 1, 2, 3, 4 ligações por dia, depois que eu assinei minha rescisão, e tipo, eu preciso de alguém que faça visto. Agente de viagens. Como a gente fazia muito visto corporativo, secretárias executivas. Então assim, começou uma demanda, e eu falei assim, tá, agora eu vou precisar profissionalizar isso, que eu não posso ficar passando meus dados bancários pessoais, não posso atender no meu celular pessoal, entendeu? Então assim, aí a empresa JS Despachante começou a ser moldada e crescer. Quando eu vi, eu já tinha uma empresa estruturada, com escritório, com CNPJ ativo, com tudo certo. Então, assim, foram sinais. A vida foi te dando sinais, né? E a JS, ela foi me moldando. Eu tive que me adequar a ser um empreendedor, porque eu não esperava que eu ia ser. Estava naquela vida acomodada, de CLT, do dia para a noite a casa caiu, e apareceu a oportunidade, assim... Agora você pode seguir os teus clientes. E com isso, foi no final de 2019, virou o ano, 2020, eu falei assim, nossa, esse vai ser o meu ano. Comecei assim, o primeiro mês, batendo o triplo do que eu ganhava de CLT. Eu falei assim, nossa, maravilha. Fevereiro, falei assim, nossa, vai ser maravilhoso. Aí um pessoal lá da China resolveu lançar um vírus por aí, né? Não, aí teve a Covid e fechou tudo. 16 de março de 2020 fechou o mundo, todos os consulados fechados, ninguém voava, ninguém me tinha visto, ninguém saía do país. E aí eu falei assim, putz, a casa caiu de novo, né? E fiquei até 11 de novembro de 2021 sem poder emitir vistos, porque estava tudo fechado.
tudo fechado. Eu tive que me reaprender nesse período aí, esse ano sabático que eu falo para todo mundo. Nesse meio tempo, trabalhei em outra área, comércio exterior. Me apaixonei também. Aprendi muito com o comércio exterior, aprendi muito com as pessoas que eu trabalhei. Só que aí chegou um momento que eu não consegui mais trabalhar com o comércio exterior e atender meus clientes. Aí eu falei assim, agora é um momento que a JS vai voltar. E aí voltou e eu tô até hoje, nunca mais assinaram minha carteira. Eu que estou assinando a carteira agora dos outros. E eu tô até hoje trabalhando, já tenho um escritório. Hoje temos escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. O próximo vai ser em Porto Alegre, que são as capitais onde tem consulado americano. Tenho pessoas que trabalham para mim em todos esses escritórios, tá? Atendo pessoas do Brasil inteiro. Então, se você precisar fazer um visto no Acre, eu consigo te atender. Vai ter pessoas que vão receber em Brasília. No Rio de Janeiro, consigo atender todo mundo do Rio de Janeiro. Então, assim, eu consigo trabalhar de Santos para o Brasil todo. A pandemia, ela me trouxe essa oportunidade de trabalhar no digital. Eu falei assim, nossa, precisou da pandemia para, às vezes, o mundo acordar que poderia ser digital. Sim, porque com antes certeza. era muito engessado. A gente aqui de Santos trabalhava para as agências de Santos. Então ia lá a pessoa marcar horário na agência, chegava lá com horário marcado, atendimento presencial. E hoje eu consigo atender o país inteiro, sem Sim, precisar sair do na agência escritório. também. A gente consegue atender online, mas ainda tem clientes que gostam do Tem presencial, clientes né? que gostam do presencial. Mas aí a gente Isso atende também. Hoje em dia tem com work para isso, né? Então a gente aproveita. Mais uma história de superação, de escolhas, né? Sim, Mais sim. uma vez eu vejo aqui que são na vida a gente tem as escolhas, os momentos e a gente tem que saber aproveitar. Sim. Com certeza. Né? Se a gente não souber aproveitar. Foi no final de 2019 que eu tive meu contrato rescindido. E aí, em 2020, começou a Quando procura. começou. Né, as pessoas me procuravam, tipo, preciso que alguém faça visto. Aí eu falei assim, poxa, eu não tenho escritório, eu posso fazer o preenchimento, posso te dar toda a assessoria, até porque eu trabalhava desde 2016. Quando eu entrei em 2016, eu não sabia nada, não sabia nem que era um passaporte. E eu fui aprendendo tudo. Então, eu fui em todos os consulados, tive aulas com os agentes consulares. E a gente foi aprendendo com a experiência diária, né? Tomando porrada e diversas situações que eu não sabia que poderia existir e existiu, né? De atender pessoas de magnitude muito alta no país, eu tive que atender. E assim eu fui tendo uma experiência muito grande. Então, quando eu saí da agência, eu continuei sendo ainda despachante de visto, porque eu não consegui desaprender isso. Não ficou para trás. Então, assim, tudo que eu sei tá na minha cabeça. Então, não pode tirar de mim podem isso. tirar tudo de você, menos o teu conhecimento. Exatamente. Então, né? conhecimento, eu permaneceu, e com o meu conhecimento... E os vínculos que você fez no decorrer dessa caminhada, Lógico. as conexões, né? Sim, Porque as pessoas, elas vão sempre comprar com quem elas confiam. Exatamente, né? com quem Então, vende bem, exatamente. com quem O fala atendimento, bem, com atendimento bem, com que faz o seu processo da forma direita, entendeu? Então, assim, foi essa sequência de fatores que as pessoas começaram a me procurar. Tipo, olha, quero que você me atenda. Eu falei, você sabe que eu não tenho escritório, então tudo informal. Eu falei, tudo bem. Você consegue me atender? Consigo. E aí foi indo. É isso aí. Bom, agora eu vou deixar vocês com um comercial da Doin Motors, que é uma parceira aqui do canal Pontual Podcast. Doin Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doin Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doin Motors, Doin Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doin Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos. Eu e o João, New Travel e Bal Idiomas, Yes. estamos com uma parceria. Na verdade, essa parceria iniciou no ano passado, né? No ano passado, a gente já fez uma excursão que se chama Imersão em Inglês em São Paulo. E esse ano vamos repetir, não é mesmo, João? Exatamente. João, conta aqui para o pessoal como que é essa excursão, como que foi, o que você achou. Vamos Conta aí pra gente. Bom, então, para você que fala inglês, ou melhor, que gostaria de falar inglês,
Sabia que o problema número 1 da maioria dos alunos é justamente não ter com quem conversar? E se a gente resolvesse isso com uma viagem que pudesse te levar para um ambiente que fosse 100% imerso, ou seja, 100% em inglês, e o melhor, conhecendo simplesmente a cidade mais importante do nosso país, que é São Paulo. Foi justamente isso então que a gente desenhou para vocês. E o que a gente teve agora, no finalzinho de 2023, foi uma edição disso, a primeira delas. A gente levou todos os falantes e alunos para poder conhecer vários pontos turísticos e vários locais especiais, sempre com muita história, com algumas dinâmicas, brincadeiras, e podendo ter inclusive o dia terminando num restaurante. Tudo isso em inglês, com um momento para você poder praticar, poder desenferrujar e poder melhorar, e obviamente tudo isso com a New Travel, que aí fica fácil. E foi maravilhoso. Inclusive, temos um dos membros que foi na excursão, hoje em dia ele tá morando lá nos Estados Unidos, né? E o legal é assim, você não precisa necessariamente tá querendo fazer um curso ou algo do gênero. Então, todas as minhas clientes e as clientes também da Mariana estão convidadas para participar também dessa imersão. É uma oportunidade de você tá viajando, só que não, né? Você tá aqui em São Paulo, né? Poder vivenciar. E quando você for viajar, você vai saber lidar aí com o cotidiano, com as coisas do dia a dia, né? É bem legal, tá bom? Então fica a dica aí. Importante. Muita gente pergunta assim, mas será que eu tenho inglês para isso? Sim. Fica tranquilo, você não precisa ficar na dúvida. Você consegue entrar em contato conosco, a gente faz um teste rapidamente com você, um bate-papo de 20, 30 minutinhos, e a gente já consegue te direcionar tanto para um relatório, que inclusive tem marcações internacionais, como também dizer se você está apto ou não. Então é só chegar pra gente, fala com a Bruna. É isso aí, hashtag fica a dica, depois entra nas redes sociais que a gente vai divulgar essa semana pra vocês, tá bom? Agora vocês vão ficar aí com o Minuto Direito da Vanessa Morrez. Olá pessoal, sou Vanessa Morrez, advogada especializada na área trabalhista, e hoje eu quero falar sobre um tema crucial no mundo empresarial: o alinhamento do empresário com a saúde mental dos seus funcionários. Sabemos que a saúde mental é um componente vital para o bem-estar de todos, e no ambiente de trabalho isso não é diferente. Empresários, vocês desempenham um papel crucial na promoção de um ambiente de trabalho saudável. O alinhamento do empresário com a saúde mental dos seus funcionários é muito mais do que uma questão ética, é uma questão estratégica. Funcionários saudáveis, mentalmente, são muito mais produtivos, muito mais engajados e menos propensos a faltas e a rotatividade. E assim eu vou deixar algumas dicas para você. Comunique-se de forma aberta, estabeleça um canal para discussões sobre saúde mental. Seja flexível, ofereça opções de horários flexíveis e prazos realistas. Promova programas de bem-estar. Implemente programas que incentivem atividades saudáveis e faça treinamento para liderança. Capacite líderes para reconhecerem sinais de problema da saúde mental do funcionário e ofereça apoio. Empresários, ao alinhar seus objetivos comerciais com o bem-estar dos seus funcionários, vocês estão construindo equipes mais fortes e resilientes. Lembre-se, uma empresa saudável começa com funcionários saudáveis mentalmente. Vamos trabalhar juntos para criar ambientes de trabalhos mais sustentáveis e conscientes. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, manda uma mensagem. Espero você no próximo vídeo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o João. Mande. João, você atua em 6 estados brasileiros, não é isso mesmo? Exato. Como funciona? Você já contou um pouquinho pra gente, né? Mas explica um pouco mais como funciona a dinâmica. Como que é esse curso que a gente consegue fazer com você online? Como funciona isso? Eu posso estar fazendo da onde eu estiver? Como é que funciona? Pode sim. Primeiro que é interessante pensar o seguinte, para você que imagina, por exemplo, um curso. Já para pensar que hoje em dia a educação basicamente é a soma de crianças do século XXI sendo ensinadas por adultos do século XX, com técnicas e conteúdos do século XIX, num calendário do XVIII. Para pensar nisso? É uma tragédia ensaiada. Justamente por isso que a gente tem cada vez mais resultados ruins e fracos, como a gente tem principalmente no nosso país. A partir dessa ideia, dessa dor e dessa necessidade de mostrar um caminho melhor é que nasce a BAU.
Então, primeiro de tudo, como eu já falei, não é porque é inglês que é inglês para todo mundo. Às vezes o seu objetivo com o idioma é um e o objetivo do seu colega é outro. Então, por que mesclar os dois? Por que não aproveitar a sua habilidade e o seu interesse? Na BAU, então, você tem a possibilidade de fazer as aulas particulares, aulas em até 3, até 6 ou até 12 alunos. Essa é a primeira escolha que você faz. Até porque tem pessoas que não gostam, né, de Tem. estar com outras pessoas. E né? tem gente que prefere dar foco, porque assim, o custo-benefício é muito diferente. Eu tenho alunos, por exemplo, que evoluíram 6, 7 anos em 2, porque fazem aula particular. Já tenho alunos que preferem muito mais esse contato, esse tete-a-tete. Então dá pra gente desenvolver isso também. E aí a gente faz uso de algumas ferramentas. Primeiro, materiais didáticos de Cambridge, são simplesmente os mais renomados do mundo. Agora, só material, isso é mais do mesmo. Como que a gente muda? Se a gente conseguisse incluir, por exemplo, séries, filmes, músicas, jogos e até mesmo inteligência artificial para otimizar o que você faz. É justamente isso que a gente faz na BAU. A gente tem basicamente uma caixinha de ferramentas em que a gente ensina o aluno a utilizar cada uma dessas ferramentas e a gente mostra para ele, olha, você precisa entregar no mínimo esse conteúdo ou essa quantidade de prática. Como? Depende de você. Você é uma pessoa que gosta de música, a gente vai te dar uma ferramenta de música para você evoluir com isso. Já prefere, por exemplo, conversação ou prefere filmes, a gente também consegue direcionar para isso. Só que a gente tem um parceiro que é o maior de todos. Inclusive, nós somos embaixadores globais do Duolingo. Para você que já conhece o Duolingo, nós somos o único no estado de São Paulo que é embaixador global deles. O que isso quer dizer? Quando você se matricula na BAU, você ganha um acesso especial. E você tem uma sala de aula virtual lá dentro. Então, o professor e os seus colegas conseguem interagir com você. Com isso, a gente consegue trazer esse processo e esse percurso do aprendizado de uma maneira muito mais prazerosa e muito mais divertida. E é incrível, você já me mostrou esse aplicativo, eu achei Já. sensacional. Logo, logo eu vou usar, né? Porque a gente Bora lá, vai conversar. bora lá. Agora, vou aqui fazer uma pergunta pra Mariana. Pois não. Mariana, milhas. Milhas é uma Paga milhas. milhas é uma loucura. Eu tenho muitas clientes que vivem me perguntando, agora eu já tenho uma pessoa para direcionar, graças a Deus, porque de verdade é complicado. Se você não entende, você fica perdido. O que eu vou fazer com essas milhas? Exato. As pessoas não sabem. Então, conta aqui para o público umas dicas do que fazer, como é que funciona isso, esse negócio de milhas. Como funciona? Como é que funciona, né? Esse mundo é maravilhoso, na verdade, André. Vou tentar explicar por que eu entrei nessa. Porque eu amo viajar, gente, né? Como você estava falando aí do Ikigai, eu já conheci aí uns 25 países, o Brasil quase todo, e isso daí pra mim tá pouco. Porque pra mim o mundo é o limite e eu quero viajar cada vez mais. E aí eu no CLT eu me deparei assim, olha, eu não tinha tempo pra viajar e eu também precisava otimizar na questão financeira. Então, assim, eu preciso que aquelas viagens ficassem mais baratas para que eu pudesse viajar mais, né? E aí eu vi que, falei, poxa, existe esse mundo das milhas aí, eu acho que é uma coisa meio que de entrelinhas, mas se algumas pessoas conseguem, por que eu não posso conseguir? E aí, né, pelas redes sociais, eu acabei conhecendo o Estevão, do Estevão pelo Mundo. Ele é, né, Ele é demais. ele é um influencer, ele é bem conhecido, porque ele viaja muito, ele tem muito o meu perfil. E aí eu falei, eu fiz até os cursos dele, por ele eu conheci o Eric Galdino, que é o especialista em milhas aéreas, e o Sérgio de Pietro, que é a cabeça pensante que criou o balcão de milhas. Resumindo, eu entrei de cabeça e eu estudei muito essa questão das milhas aéreas, porque as milhas, elas nada mais são bonificações que todas as companhias aéreas... Sabe aquele contrato das letrinhas pequenas? Esse é o contrato das letrinhas pequenas. As milhas, elas são difíceis de aprender por causa dos pormenores e as nuances dos processos para você emitir passagens em bonificação. Então, assim, no final, não é fácil, mas uma vez que você aprende o sistema, ele se torna orgânico e extremamente rentável. Então, assim, se eu puder resumir um pouco para vocês como é que funciona ali o mundo das milhas, né? Existem os emissores, né, as entidades financeiras, que são aquelas que distribuem as milhas para vocês, que te bonificam. Então, a gente tem os bancos aqui, eu acho que, acho que eu não posso citar nomes, né? Melhor não. Então, a gente tem todas aquelas instituições financeiras, né? A amarela, a azul, a vermelha, que vocês estão acostumados aqui, né? Todo mundo a saber. E existe roxinha, tudo, e são cartões que geralmente eles te dão pontos ou alguns cartões não te dão ponto. Nesses cartões, eles te, assim, geram essas milhas.
o que te leva para duas grandes empresas. Eu posso, acho que até falar a empresa anterior. Eu acho que, como aqui é milênio, né, a maioria acho que vai lembrar. Vocês lembram da Múltiplos? Sim. Lembram? A Múltiplos, ela evoluiu para uma empresa que está forte no mercado hoje, que começa com L, né? E termina com Lero. E, exato. E a gente também tem uma outra empresa também que faz basicamente essa mesma coisa que eu acabei de citar. Então, você gera pontos nesse mercado financeiro. Essas duas empresas que eu falei por último, nada mais são de que shoppings de milhas. Elas centralizam todos os produtos e serviços que você pode gastar as milhas que esse mercado te ofereceu. Certo? Olha só. E esse shopping de milhas, você opta, porque aí você pode escolher para passagens aéreas, produtos, em alguns lugares serviços, aluguel de carro, hotéis, muita Só que gente você não falou sabe. que o que rende... Exato. É isso, vou chegar lá. Essas empresas aqui, esse mercado, e um outro detalhe também, esse mercado de milhas, onde você pode gastar suas milhas, você também pode comprar as milhas deles. Você pode comprar as milhas, aqui, tanto aqui desse mercado financeiro, quanto desse pessoal aqui do shopping de milhas, e aí você pode mandar suas milhas para onde você acha interessante mandar, tá? Só que um pequeno detalhe, as milhas, elas têm precificação de mercado. Hoje em dia, o milheiro da empresa aérea que se inicia com L está gerando em torno de R$25 a R$26. Então, se você tiver 10 mil milhas dessa empresa, se a gente fizer uma conta básica aqui, R$260. Se você tiver 10 mil milhas com essa empresa, e aí, por exemplo, eu vou até, para fazer uma conta melhor, eu vou até aumentar. 100 mil milhas dessa empresa. Com 100 mil milhas dessa empresa, você tem R$2.600. Com 100 mil milhas dessa empresa, eu emiti hoje, você consegue fazer Lisboa e de volta. Gente, vamos para Portugal. 100 mil milhas dessa empresa. Agora, com 100 mil milhas dessa empresa, às vezes, você compra um fone de ouvido. Olha a diferença. Você entendeu? Esse é o detalhe. Esse que é o pulo do gato. A pessoa às vezes pensa, não vou viajar, é muito gasto. Mas só que muitas das vezes Só que não. a pessoa já tá até com a passagem paga. Aconteceu com um colega nosso do BNI do Elite. Nós fizemos uma reunião, tudo. Ele falou: olha, eu tenho tanto. Eu falei: meu amigo, você já pode ir amanhã, que a sua passagem lá já tá comprada. O que deve ter de pessoas que não sabem que tem milhas Sim. e podem estar viajando. Exatamente. Exatamente. E aí você até me pergunta, fala assim: olha, mas aí não dá problema? Porque assim, né, a passagem aérea, ela é intransferível. Você aqui do turismo, que você sabe que a gente, sim, né, exatamente. uma vez que você emite a passagem aérea, a gente não pode, né, ficar E mudando. se colocar nome errado, já era também. Exatamente, né? Tem essa questão. Agora, a questão das milhas aéreas, muita gente até do turismo mais tradicional, que às vezes não tem estudado tanto, que não foi tanto atrás disso, fala: olha, a questão de milhas aéreas é perigoso. Sim, né? já ouvi muito falar nisso. Então, eu acho muito, não é assim, a gente conhecendo, aprofundando melhor sobre esse entendimento, o que acontece nas milhas aéreas? E existem até jurisprudências legais que nos permitem utilizar disso. Porque as milhas aéreas, elas são vendidas. Elas são vendidas. Se você entrar no site de qualquer companhia aérea, inclusive desse shopping de milhas, vocês têm milhas para comprar. Olha só. Então, se você pode comprar essas milhas, você, de certa forma, você pode vender. E eu ouvi falar também que nunca perde, né? Você perdeu, mas alguém vai ganhar. Exato, Não é exato. A gente tem 3 grandes emissores, né? Os 3 maiores programas de milhas que existem aqui no Brasil. Se eu não me engano, até esse meu ecossistema aqui de milhas, eles que trouxeram esse número para mim. Se eu não me engano, no ano de 2022, eles tiveram um lucro de emissão de milhas na faixa de R$2 bilhões. Porque são milhas emitidas e não utilizadas. Porque as pessoas, elas geram, elas acumulam e elas não fazem, elas não viajam. Entendeu? Então, gente, exato, no final das contas, assim, é muito interessante
para as companhias aéreas. Eles vão sempre continuar usando isso. Teve uma situação também complicada, não poder falar nomes, né, das empresas, enfim, mas eu acho que todo mundo vai lembrar que em setembro do ano passado aconteceu uma situação bem complicada com um grupo econômico ali de milheiros. E esse grupo econômico, né, eram os milheiros a empresa que comprava as milhas, os milheiros, e aquele grupo econômico, a outra empresa que vendia a passagem dessas milhas compradas. Muita gente não entende o que aconteceu. O que aconteceu? Além deles venderem passagens futuras, que a gente sabe que é o esquema da pirâmide, né? É aquela coisa assim, eu compro hoje uma passagem para voar em 2026, sendo que todo mundo que sabe aqui do turismo que não tem nem tarifário. Não tem, não existe. Exato. Eles usavam o teu dinheiro, iam usando. E uma hora isso... E alimentava a pessoa da viagem. Tinha passagem para Nova York por R$1.400 para 2024. Exatamente. Aí fala, compra. Gente, Então, de verdade. aquele negócio, quem foi. Quem não foi, Boa sorte. amargou. Exato. E além disso, dessa questão futura, qual foi o principal problema? É que muita gente vê o passageiro que ficou no chão. Ai, olha, eu fui viajar, cheguei no aeroporto... Ou não tinha hotel. Não tinha hotel, cancelaram minha passagem, tudo tal. Vamos dizer, a imprensa, ela notifica o passageiro que ficou no chão. O que a imprensa ela não notifica é o milheiro que deixou de receber pelas milhas que ele vendeu. Então, por exemplo, como eu estou nesse ecossistema, eu vejo isso, né, assim, tudo a gente acaba ficando sabendo. Então, eu tive colegas conhecidos, assim, que tiveram calotes de mais de milhões de reais. Milhões de reais. Então, o que esses milheiros, por exemplo, então, eles têm que comprar milha do milheiro, porque eles vão utilizar essas milhas para vender a passagem para essa pessoa aqui. Como esses milheiros aqui, eles deixaram de receber o que foi acordado, essas pessoas começaram a cancelar as passagens que foram sendo emitidas com as milhas deles. Para pelo menos, assim, se eu não tenho garantia, o que eu negociei financeiramente, que pelo menos eu receba de volta as minhas milhas. Eles começaram a cancelar. Por eles começarem a cancelar, o pessoal aqui que ficou sem ter como viajar. Ficou a ver navios, né? Isso. Então, quando a gente vê essa questão aí da recuperação judicial desse pessoal, não foca só mais a cena dos passageiros que ficaram no chão. Tem muita gente que tem. Agora, o de milheiros, teve até gente que... Todo mundo prejudicado, né? Muita gente prejudicada. Mas, assim... É um mundo... É um mercado, né? Na verdade, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Até com as operadoras mesmo. A gente já viu grandes operadoras aí, século... Eu não posso falar, né? Eu vou fechar aqui. Mas a gente já viu grandes operadoras fecharem, assim, operadoras de nome, de anos, que eu vendia de olhos fechados. Mas pode acontecer, né? É o mercado. Juan, foram mais de 7 mil vistos emitidos por você. Não é isso? 7 mil vistos aprovados. Aprovados. Isso é importante. Emitidos seria uma coisa muito, né? 7 mil. 7 mil aprovados. Vistos americanos aprovados em toda a minha trajetória aí, desde 2016. Conta pra gente rapidinho aqui como é um processo de visto. Bom, processo de visto americano seria, né? Isso, americano. Porque, na verdade, existem outros vistos, Sim. né? Então, o brasileiro hoje que quer tirar o visto americano, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer a solicitação pelo site do CASV, preencher o formulário, pagar a taxa, e ele tem 2 locais que ele precisa ir, que é o CASV, que é o Centro do Atendimento ao Solicitante de Visto. Eu chamo ele de poupa-tempo americano, que ele vai tirar foto, cadastrar digitais, vai ver a documentação, mas ninguém vai fazer nada com ele lá, né? E a entrevista no consulado americano. No consulado americano é feito o questionamento por que essa pessoa está querendo solicitar o visto, né? Porque o governo americano ele quer saber por que você quer ir para o meu país. E a pessoa tem que responder os motivos da viagem dela, se é turismo, se é negócio, se é estudos, se é trabalho. Então é por isso que é feito essa filtragem de visto, né? E assim, o que eu falo assim para todo mundo, o mais importante para você tirar o visto é você ter um vínculo aqui no país, tá? Então, não é qualquer pessoa que consegue ter um visto aprovado. Qualquer pessoa pode tirar o visto. Quer dizer, pode solicitar o visto, desculpa. Mas não é qualquer pessoa que vai ter o visto aprovado. Você tem que ter um trabalho, ou você tem que estar estudando. Vínculos.
vínculo Um financeiro, imóvel. uma coisa que te prende aqui no Brasil. Então, esse é um dos mitos. Imóveis, terrenos, carro, filho, marido, não segura ninguém. Não, realmente. Não segura ninguém. A pessoa que tem aquele sonho americano de querer ir para os Estados Ela vai. Unidos e querer fazer a vida, ela vai deixar tudo para trás. Deixa. Agora, uma pessoa que tem um emprego estabilizado numa grande empresa, uma pessoa que trabalha numa grande estatal, uma pessoa que tem uma grande empresa aqui no Brasil, ou uma pessoa que é aposentada e precisa fazer prova de vida mensalmente, ela não vai abandonar. Verdade. Para ir para os Estados Unidos, para ser empregada doméstica, babá, pedreiro, marceneiro, lavador de carros, porque é o emprego, né, que conseguem assim de primeira, que são empregos que ganham muito bem. Por isso que aposentado é mais fácil, então, pra tirar, né? Aposentado é muito mais fácil porque existe a prova de vida, a pessoa precisa ir para o INSS lá provar que está vivo, que está recebendo. Então, assim, vamos supor, uma pessoa de 60 anos, ela não vai se submeter a ser cortador de grama para ganhar $1.000. Claro. Mas assim, $1.000 é quase R$5.000. Então, depende do quanto que ela ganha aqui, né? Só que assim, vale o esforço com 60 anos? Então, assim, são questionamentos que, assim, o entrevistador, né, o agente consular, ele pondera idade, ele pondera a custo de vida aqui da pessoa no Brasil. Então, assim, o pior cenário é um jovem de 18 a 35 anos que está só estudando ou que está com emprego informal, estágio, algo que não tem carteira assinada. Esse é o pior cenário. Porque é a pessoa que vai fazer isso. A pessoa que vai largar. Que vai chegar lá nos Estados Unidos, vai cair no emprego de $1.000, $1.500. E vai falar assim, tô ganhando muito mais que muitos profissionais formados aqui no Brasil. Entendeu? Mas tem o caso também de quem vai pra estudar, né? Tem o caso de quem vai estudar, quem tem as condições para estudar. O estudo não é barato. Entendeu? O estudo não é barato. Se eu não me engano, tem que pagar uma porcentagem grande da escola antes de começar, antes de ter o curso, antes de ter o visto aprovado. Então você já desembolsa uma grana. Mas assim, tem pessoas que eu conheço que eu faço o visto anualmente porque tá lá estudando, volta para o Brasil, faz o visto de novo porque ele vai continuar um outro curso e outros cursos. Eu conheço um médico lá de São Paulo, ele era até médico do Einstein. Ele foi para os Estados Unidos para fazer um PhD em cardiologia e ele já está há 6 anos lá estudando. Olha. Ele virou um cientista de médico no Einstein. Hoje ele é um cientista lá dos Estados Unidos que estuda tudo que é possível de tecnologia para salvar o coração. E todo ano ele volta para o Brasil, me liga e fala assim, Juan, preciso renovar meu visto. E a gente vai lá e faz todo o trabalho de visto para ele. Então assim, o processo de tirar o visto de turismo, de estudos de trabalho, são muito parecidos, mas precisa de um propósito. Tá? E isso que precisa ser apresentado no consulado. E muitas pessoas não entendem esse propósito. Chega lá, abre o site do Azulzinho, abre o site lá e vê, nossa, promoção, passagem para Disney por R$2.000. Vou comprar agora. Vou comprar agora, tudo pago. Só que não lê na entrelinhas que assim, não tem reembolso, é intransferível. Só tem aquela data. Ou aqueles sites que jogam assim, olha, vamos te dar 2 opções de data. Aí são as piores datas para viajar. Onde tem tornado, onde é muito frio, enfim. E a pessoa precisa ter um propósito de viagem. Você vai tirar o visto para quê? O cara que está lá trabalhando, ele quer saber para que você está tirando o visto. Ah, quero tirar por tirar. Não. Você quer turismo? Quero, tá. Então vamos viajar a turismo. E o que te prende aqui no Brasil? O que me garante que aqui no Brasil você não vai abandonar tudo para ir lá? Ah, não, aqui eu faço faculdade, eu tenho um emprego CLT, tenho tanto de salário e tal. O cara vai falar assim, realmente você está apto. Tá, então visto aprovado. Pode acontecer de mesmo a pessoa apta ser negada? Pode. A gente não tem todo o conhecimento o que isso que acontece. as pessoas às vezes não entendem, Não né? Quando a gente entende, fala isso, não né? entende. A pessoa pode ser negada e a gente não entende o motivo. Não dá pra se existe saber. uma filtragem diária de pessoas negadas por dia. Se é a vontade da pessoa que está lá do outro lado De repente ela trabalhando. não tomou um bom café e aí... Tem que entender Tava no também, é melhor uma das dia. coisas que eu falo bastante quando eu faço meio que um treinamento para entrevista, quando a minha assessoria tem isso, né? Eu faço uma ligação quando a pessoa mora fora de Santos, ou eu chamo ela para o escritório para a gente conversar. E eu falo, você tem que entender que é uma pessoa que está lá desde as 7 horas da manhã, que vai atender mais de 150 pessoas. Então assim, você tem que ir muito preparado para a entrevista. Outro dia até postei nas minhas redes sociais um meme da Sol,
Lembra da Sol da novela Da América? novela. Aham. Ela chega para fazer a entrevista do visto e ela fala assim, bom, eu faço de tudo. Se você quiser eu passo roupa, se você quiser eu vendo, não sei o quê. Então assim, uma pessoa que é muito mal despreparada na entrevista, ela vai ser negada. Mesmo ela tendo todos os requisitos para ser aprovado. Tava trabalhando com uma pessoa que ia para trabalho, né, fazer negócios lá, só que ela é uma pessoa muito introvertida, muito tímida. E aí eu perguntava para ela, qual que é o seu objetivo de viagem? Ela assim, então, eu acho que eu vou lá. Eu falei assim, não, já começou errado. E esse tempo que você perdeu, Perdoa. o cara não tem tempo. O agente Cara, consular imposto. não tem tempo. Então, assim, é muito rápido, você tem que ser muito objetivo, muito claro nas ideias, muita segurança na palavra, que você tem que convencer a pessoa que está do outro lado que você quer ir para turismo e voltar. Não é assim, eu quero ir para gastar e eu vou dar investimentos para os Estados Unidos. Não, não existe isso. É você e mais 1 milhão de Não é vistos. sobre isso, né? Não é É sobre por isso que o importante é você procurar uma empresa que entende do negócio, tá? Pra você não correr esse risco. E olha só a aula que ele tá dando aqui, rapidinho aqui pra gente. Ele vai te orientar, ele vai te treinar pra naquele momento você poder fazer a coisa certa, né? Agora, já tá aí, quase na hora da janta. De verdade. Desculpa, mas eu vou ter que fazer vocês ficarem com fome. Olha só, é esse comercial do Dona Angola. Dá uma olhada. Bom, vamos agora chegando para o final do nosso programa. O que eu tenho para dizer aqui para vocês é que às vezes a gente toma decisões, né, na nossa vida baseadas no que a gente vai fazer. Mas nem sempre é o caminho certo, nem sempre é o nosso propósito de vida. O que não é o caso dos nossos convidados aqui de hoje, né? Eles tomaram as decisões corretas no momento certo e hoje, graças a Deus, estão aí trilhando um caminho de sucesso, né? E eu vou agora deixar vocês falarem uma frase final aqui para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores. Vamos começar com Mariana. Mariana, dá um recadinho aí pro pessoal. Eu acho que visando nessa questão, né, de mudança de carreiras, eu tenho que trazer que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para a gente seguir o nosso coração, seguir aquilo que nós somos bons, seguir aquilo que nos monetiza e seguir também aquilo que as outras pessoas precisam da gente. Nunca é tarde para a gente encontrar o nosso Ikigai. Eu acho que essa é a principal crença limitante que a gente tem que eliminar. Foi um prazer enorme estar aqui. João. Bora lá então. Bom, uma frase fácil para endireitar, pelo menos, ou direcionar vocês. Todos nós temos 2 vidas. E a segunda começa quando você percebe que só tem uma. O que quer dizer que o teu eu do passado pode ter cometido erros ou pode ter seguido caminhos que você não tanto queria. Mas a certeza é que o teu eu do presente tem a possibilidade de mudar isso. Aqui na mesa hoje você teve 3 possibilidades, ou no mínimo fortes indicações de como mudar o seu eu do futuro. Agora quem vai fazer é só você. Foi um prazer estar aqui. Nossa, sensacional. Vocês estão sensacionais, gente. Profundo demais. Juan. Bom, eu pensei em 2 frases de 2 clientes meus, assim, que eles são sensacionais, que é assim, o trabalho devolve, e isso eu vi em toda a minha vida, que o trabalho devolve. Então, assim, sempre que eu trabalhei, sempre que eu vi pessoas que trabalham, tiveram retorno, e melhor que ontem, pior que amanhã. Né? Então, assim, sempre melhorar. Então, assim, hoje eu tô pior que amanhã, porque amanhã eu vou estar melhor que hoje. É isso que eu tenho que pensar. Sensacional, mas não vamos terminar assim, porque no Pontual Podcast os nossos convidados saem com presente oferecido pela Pensou Vira Estampa. Olha! E eu vou entregar agora para vocês. Por favor, abram, mostrem para todos que estão assistindo. Olha aqui, pessoal, que lindo. Olha que linda essa bolsa aí, dá para você Muito usar de legal. várias maneiras, né? A Pensou Vira Estampa, ela tem vários brindes, né? Vários objetos lá para brindes, né? E dá para você usar bastante. Eu sei que o João gosta muito de dar para os alunos dele. Você também pode fazer aí para poder entregar voucher. Você também pode lógico. entregar Dica. documento. Uma bolsinha ideal para levar no dia da entrevista com passaporte. Olha e documento. só, já liga para ela e ela tem condições especiais quando você compra em grande quantidade, Olha
tá? Legal. Então é bem legal. E é isso. Vamos finalizando por aqui. Agradeço a todos os convidados, né? E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho e lembre, Pontual Podcast é a conexão que você precisa. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.